Eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início hoje a um novo estudo sobre oficiais da igreja. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem dois tipos de ofícios, o ofício de presbítero e o ofício de diácono. Nós vamos estudar um pouquinho mais qual o papel de cada um, quais os parâmetros bíblicos, o que diz a nossa Constituição da igreja sobre isso, sobre os dois ofícios da igreja, ok? Fique aí conosco. Em breve daremos início. A igreja possui dois tipos de oficialato: o ofício de presbítero e o ofício de diáconos. São dois cargos importantes, ofícios importantes. E eu queria então, antes de falarmos sobre os ofícios, é necessário falar um pouco sobre os sistemas de governo da igreja. Eu não sei se você sabe, mas as igrejas, de uma forma geral, elas possuem três tipos de sistemas de governo. Há o sistema de governo episcopal, quando um decide por todos, uma só pessoa vai decidir por todos. Nesse sistema episcopal, se esse alguém que decide, o líder máximo, ele estiver certo, tudo bem, mas e se ele estiver errado? Se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, a chance de erro do sistema episcopal é muito complicada, é muito grande, e não é este o sistema encontrado nas igrejas do Novo Testamento. Em segundo lugar, existe o sistema congregacional. Esse é um sistema muito democrático, onde todos os membros da igreja decidem por todos. Ou seja, qualquer assunto na igreja deve se reunir à assembleia para que a assembleia tome conhecimento e tome as decisões. Esse sistema ele é de alguma forma interessante por ser democrático, no entanto ele não é usual, ele não é prático. Imaginem que qualquer coisa que aconteça na igreja, coisas simples como pintar a parede de uma sala, pintar o templo da igreja, qualquer situação é necessário a reunião de uma assembleia e a probabilidade de haver discórdias, discussões é muito grande. Tanto que as igrejas que trabalham nesse sistema congregacional, elas não utilizam ele como deveria, não é? Como diz o nome. Elas criam ministérios, conselhos para tomar as decisões. Ministério de música decide sobre música, Ministério de reforma vai decidir sobre a reforma, sobre coisas da reforma e tudo mais. Mas existe um terceiro sistema de governo, que é o sistema representativo. E esse é o nosso sistema, o sistema da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse sistema, como o nome diz, é representativo. A igreja, reunida em assembleia, ela vai escolher os seus líderes, presbíteros e diáconos. Ela vai escolher aqueles que vão decidir por ela, um representante dela ou de toda a igreja. De onde vem esse sistema? O reformador João Calvino foi quem estabeleceu, baseado nos preceitos da palavra de Deus. Ele é que vai para a Bíblia e encontra claramente esse sistema representativo de governo. E ele vai instituir na cidade de Genebra, na igreja de Genebra, tanto presbíteros para reger a igreja, quanto diáconos para cuidar das pessoas carentes, pessoas com problemas. E ele vai estender isso para toda a cidade, não somente para a igreja, mas toda a cidade teve o privilégio de ter, por exemplo, a junta diaconal muito ativa, cuidando das pessoas necessitadas, das viúvas, dos órfãos. Isso foi estendido para toda a cidade de Genebra, a ponto de tornar a cidade mais prazerosa naquele tempo da reforma protestante, onde não havia necessidade das pessoas, aqueles que estavam em necessidade eram atendidos pela junta diaconal. De onde vem esse sistema presbiteriano de governo? Vale lembrar que os três sistemas eles não são perfeitos. Onde está o ser humano, onde está eu e você, o homem, há erros. Eles não são sistemas perfeitos. No entanto, além de ser bíblico, o sistema representativo ele comete menos erros. A chance de cometer erro é menor, porque não é uma pessoa que decide por todos e nem é uma multidão de gente para decidir por tudo, e sim um grupo de pessoas experientes, capazes, de acordo com os parâmetros bíblicos, os mais experientes, para que possam assim abençoar e governar a igreja. Esse sistema de governo, ele aparece num conselho que Jetro, o sogro de Moisés, deu a Moisés. Lá no deserto, Jetro foi visitar Moisés
e ele fica preocupadíssimo com o que acontece com Moisés. Ele está ali observando que Moisés tinha a responsabilidade de julgar todas as causas que vinham no povo, ou o povo trazia para Moisés. E ele percebe que Moisés está cansado, que Moisés iria adoecer se continuasse por muito tempo a fazer isso. Então, lá no livro de Êxodo, capítulo 18, se você quiser acompanhar, Êxodo 18, 21 a 22, vejamos lá o que diz. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para quê? Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Olha só que interessante, Moisés aceitou esse desafio, escolheu as pessoas mais experientes, os chamados anciãos, a palavra hebraica é ancião, experiente, aquele que tem cabelos brancos, literalmente significaria, mas no Novo Testamento, na língua grega, ela é traduzida por presbítero. Presbítero e ancião significam a mesma coisa, são os mais experientes, aqueles que têm experiência para reger, para governar a todas as causas do povo. Então, foi naquele momento que vai nascer o próprio Sinédrio, os 70 anciãos, os 70 líderes do povo de Deus que vão cuidar, que vão zelar por todos os detalhes da religião judaica, e assim o povo de Deus entrou na Terra Prometida jamais estabelecido no seu sistema de governo. Paulo, quando vai para o Novo Testamento, lá no livro de Atos, nós encontramos os missionários, os apóstolos abrindo igrejas. Paulo foi, sem dúvida alguma, o que mais abriu igreja. E em toda a igreja que ele abria, ele deixava, eles elegiam presbíteros para cuidar, para reger a igreja, cuidar da igreja, pastorear aquele rebanho. Muitas vezes, um daqueles presbíteros também era o pastor mestre, aquele que iria ensinar a palavra de Deus, ok? Então, além de ser bíblico, esse é o sistema de governo que incorre menos erros. É claro que um conselho pode errar, mas é muito mais difícil. Quando você tem uma causa complicada, a ideia é que você deixe sobre a mesa, você não precisa resolver naquela reunião, você tem tempo para orar, para amadurecer, para discutir mais, onde cada presbítero vai representar os membros da igreja, os interesses dos membros da igreja, e assim nós conseguimos ter uma direção de Deus, da vontade de Deus para a vida da igreja. Então nessa aula nós vimos sobre o sistema de governo e a nossa intenção é falarmos primeiro dos diáconos. Nós vamos falar na próxima aula dos diáconos e depois dos presbíteros, né, nos outros vídeos. E assim nós vamos para a palavra de Deus, vamos ver as instruções da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre o oficialato, diaconato e presbiterato, né, os oficiais que a igreja possui para governar a sua igreja. Deus assim te abençoe e no próximo vídeo nós vamos iniciar com o que a Bíblia diz sobre a função, o ofício do diácono. Que você possa participar das outras aulas e que Deus possa abençoar assim a sua vida em nome de Jesus.